Olha, uma operação do Ministério Público investiga um desvio de dinheiro da saúde em Canoas, através da organização social Grupo GAMP. 3 pessoas foram presas e 2 agentes públicos da Secretaria de Saúde de Canoas foram afastados das funções. Eles são suspeitos de integrar um esquema que pode ter desviado pelo menos 40 milhões de reais da saúde pública de Canoas. Vamos conversar ao vivo com a repórter Luciane Coman, que agora nos traz mais informações sobre esse outro golpe aí. Justamente uma área do setor que a gente tem falado aqui há semanas, né, Lu? A falta de dinheiro do Estado. Tá aí uma explicação para onde vai o dinheiro do SUS. Boa tarde. Tá aí uma explicação, né, Coelho? Boa tarde para você, boa tarde ao pessoal que está em casa. Eu estou aqui no Ministério Público, onde terminou há pouco aqui a apresentação a respeito dessa operação que teve hoje. Aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, em 4 estados. Como você bem disse, né, por enquanto as investigações aqui do Ministério Público apontam aí um desvio de pelo menos 40 milhões de reais. Mas lembrando que o contrato do GAMP com a Prefeitura tinha um prazo de 5 anos e o valor aí somado nesse período poderia chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Bom, aqui do meu lado está o promotor João Beltrame, que coordena o grupo de combate ao crime organizado Núcleo Saúde. Boa tarde, doutor Beltrame. Explica pra gente como é que funcionava este esquema aí que resultou hoje em 3 prisões, mais afastamento de 2 secretários. Boa tarde, tudo bem? O esquema funcionava basicamente em 3 eixos. Um primeiro eixo, eles tinham um contrato com a Prefeitura de Canoas, a empresa GAMP subcontratava outras empresas de consultoria de seus membros, né? Ela se autocontratava e aí fazia o desvio dos valores por meios de consultorias. Nós temos um outro eixo que também tinham empresas no estado de São Paulo que forneciam medicamentos também para o GAMP, que eram também de sócios, de pessoas ligadas ao GAMP. Então, novamente, agora eles compravam medicamentos deles mesmo, com valores superfaturados, que tem um medicamento que a gente teve um percentual de 17.000% de superfaturamento. E comprado deles mesmo, né? Um valor absurdo. Exatamente, com valores estratosfericamente alto, numa média de 277% acima do valor de mercado. E temos o terceiro eixo, que é a questão mais de conveniência política, né? Que haviam algumas pessoas que eram indicadas por órgãos e agentes políticos para exercerem atividades no GAMP, recebendo altos salários, também como uma forma de desvio de dinheiro público da Prefeitura Municipal de Canoas. Quem eram os 3 presos hoje, né, pela operação, e ainda tem um foragido que ainda não foi preso? Isso, nós tínhamos então o presidente de fato do GAMP, que é o Dr. Cássio. Ele é uma pessoa que não está como membro regular e regulamentado do GAMP, mas ele é o presidente, ele é o chefe, é ele que manda, e ele, na nossa visão, é o chefe dessa organização criminosa GAMP. Que estava sempre aí ostentando luxo, né? Tinha até uma aeronave. Ele tinha um patrimônio bastante considerável. Nós apreendemos hoje um Porsche, né? Essa aeronave também, um avião, além de outros bens e joias e valores que ele também operava. A gente tem também a presidente atual do GAMP, a dona Michele. Também temos o controller nacional, que é o Marcelo Bósio. E é secretário de saúde lá de Canoas. Né? Isso, foi o secretário de saúde à época da assinatura do contrato, né, com o GAMP, desses 2 termos de fomento que foram assinados pelo município de Canoas. E temos um outro gerente do GAMP, que é o Diego Bastos, que está ainda em condição de foragido, porque nós não o localizamos no estado de São Paulo. Bom, e doutor Beltrame, toda essa investigação, ela começou há 1 ano e meio, justamente após aquelas denúncias, que inclusive Coelho a gente mostrou várias vezes aqui no SBT Rio Grande, sobre falta de medicamentos, falta de materiais básicos nos hospitais. Exatamente. O Dr. Marcelo Docena, que é o promotor de justiça de Canoas, junto com o Dr. João Paulo, que também é promotor de justiça de Canoas, atentaram para essa realidade naquele momento, chamaram então o GAECO para dar um apoio operacional na investigação, e a gente detectou todas essas situações que a gente está deflagrando a operação hoje, através e por meio dessas primeiras denúncias que foram se perpetuando ao longo do tempo que o GAMP prestou serviço no município de Canoas. Bom, a gente vê hoje lá um caos, né? Os servidores em greve. O senhor acha que, e se não houvesse todo esse desvio, não haveria essa situação que a gente está vendo hoje lá em Canoas? Olha, a gente tem uma visão no sentido de que se houvesse o investimento correto,
temos certeza que não estaria a situação que a gente encontra hoje. Não temos como precisar se haveriam recursos suficientes para atender todas as demandas, mas estaria muito melhor do que está hoje. Bom, acho que o Coelho lá no estúdio tem uma pergunta, promotor, vamos dar uma escutada. Lu, por gentileza, pergunta ao promotor aí qual o nome completo dessas pessoas. Ele falou Cássio, deu só o primeiro nome, por gentileza, né? E no governo de qual prefeito esse contrato foi assinado? Certo. O contrato com o GAMP foi assinado em 2016 ainda na gestão do governo passado, né? Isso, foi em outubro de 2016. Ainda na gestão passada, gestão de Jário Jorge, né? Isso, exatamente. Tá. Da qual o Marcelo Bósio era secretário de saúde. Tá. E esses outros, o senhor tem aqui o nome completo aqui dos outros presos? É a Michele... Sim, é o Cássio Souto, né? A Michele Aparecida... Da Rosa, eu acho que é da Rosa, o Diego Bastos, né, e o Marcelo Bósio. Tá certo. Bom, e uma outra informação que eu acho que é muito importante, Coelho, é como fica agora, né, o hospital. A população de Canoas já está aí há quase 2 semanas, inclusive com atendimento suspenso, em relação a consultas, exames, agora também com a greve dos funcionários. Como é que fica a administração agora dos hospitais lá de Canoas? A gente ajuizou hoje, por questão de sigilo, a gente não fez isso antes, a gente ajuizou hoje uma ação civil pública buscando a intervenção no GAMP, nos hospitais. Por meio dessa ação civil pública, com o deferimento judicial, o município vai ser obrigado a nomear um interventor, para atuar nesses hospitais, porque quem está mantendo os hospitais é o município. O município tem pagado regularmente os valores contratados, 21 milhões todos os meses são pagos. Então a gente retira essa administração que estava atuando de forma corrupta, coloca um gestor de confiança do administrador municipal e nossa atuação conjunta também para fiscalizar essa nomeação, e num período curto vai ser nomeado, aliás, vai ser um procedimento licitatório e vai vir outra entidade por meio de licitação para atender o município de Canoas. E só para encerrar, Coelho, a secretária e o secretário adjunto atuais da Prefeitura de Canoas foram cautelarmente afastados. Por que, doutor Beltrame? Porque havia um envolvimento deles com essa organização criminosa GAMP e eles tinham algumas situações pontuais de relação de parentes, de amigos que foram nomeados no GAMP. Então, a gente percebia que a fiscalização municipal não era efetiva em razão desse relacionamento que eles tinham com essa entidade corrupta. E o que mais chama atenção, né, doutor Beltrame, é que esse dinheiro desviado muitas vezes era utilizado para viagens, para uso pessoal, questões de luxo. A gente tem dados confirmando que eles viviam num padrão muito alto. Então, nós temos informação que o presidente, o Dr. Cássio, ele teve hospedado em um hotel 5 estrelas no Rio de Janeiro, com valores pagos pelo GAMP, os seus parentes também. Essa aeronave era custeada também, por vezes, pelos valores recebidos do município de Canoas. Então, ele estava realmente usufruindo o dinheiro de Canoas, da saúde das pessoas, para o seu deleite. E ele tinha uma vida de rei mesmo. Que barbaridade, que absurdo. Parabéns pelo trabalho, doutor Beltrame. Lembrando, Coelho, que essa é a primeira fase desta investigação, ou seja, é o início de tudo. Ainda devem ter outras denúncias, outras partes aí dessa investigação. A gente poderia dizer que é ali a pontinha do iceberg, né? O que será que vem pela frente? Boa pergunta, mas já imagina aqui, né? Luciane Como, muito obrigado. Obrigado, o promotor público nos atendeu aí de maneira muito cordial, com informações importantíssimas. Parabéns ao Ministério Público. Eu não me canso aqui de elogiar, porque para mim é a entidade que mais funciona na justiça brasileira, de apoio à justiça, né? É o guardião da lei ali, né? É o fiscal da sociedade. O Ministério Público, se não fosse ele, nós estávamos ainda batendo palma para a Sala Frare, né? O grupo de apoio à medicina preventiva, GAMP, Saúde Pública, disse que irá se manifestar só quando os advogados tiverem acesso a toda a investigação do Ministério Público. O grupo diz ser vítima de perseguição política e de empresas contrariadas com o sistema e quer esclarecer os fatos. Já a Prefeitura de Canoas considerou positiva a ação e está colaborando com a investigação. Afirmou também que, antes mesmo de assumir, vem denunciando a contratação do GAMP, o atual prefeito, né? Então essa contratação está referente ao prefeito anterior, Jário Jorge. Em setembro de 2017, a Prefeitura de Canoas já tinha a intenção de romper o contrato, palavras do atual prefeito. E em relação à fiscalização dos serviços, a Prefeitura já bloqueou valores e despesas apresentadas pelo GAMP.
A nossa produção entrou em contato com o ex-prefeito Jairo Jorge e aguarda um posicionamento que deve ser emitido, talvez, aguarda-se, né? Espera-se em nota ainda hoje. O espaço está aberto aqui para defesas de pessoas que foram citadas nessa reportagem, tá bom? Deixa eu falar um pouquinho sobre... Tem o site aí da GAMP? Só para a gente começar a conversa? Prepara aí o site da GAMP para a gente mostrar uma coisinha bem representativa de como as pessoas são iludidas, são enganadas, né? A GAMP é uma organização social, uma OS, tá? É um tipo de associação privada com personalidade jurídica sem fins lucrativos que recebe subvenção do Estado, seja patrocínio do Estado, transferência de recursos, para prestar serviços de relevante interesse público, como, por exemplo, a saúde pública. É uma terceirização, né? O objetivo é viabilizar a transferência de certas atividades exercidas pelo poder público ao setor privado, ou seja, o Estado não tem, a União, o Estado, o município não tem mais condição ou não quer mais, ela terceiriza isso. Aí chama uma OS. Tá entendendo? Sem o quê? Sem necessidade de uma concessão pública. O Grupo GAMP é uma dessas organizações sociais espalhadas pelo Brasil. Era uma OS até modesta há alguns anos. Ela foi criada em 2007, na periferia de São Paulo. Tá? E o que aconteceu de lá para cá? Ela simplesmente enriqueceu hoje, ocupa um lugar assim de destaque, salas de prédios comerciais, em um dos endereços mais luxuosos da capital paulista. Virou gestora de verbas bilionárias da saúde pública para prestar serviços, nesse caso aí, nesse serviço de saúde em Canoas. Segundo o Ministério Público, a gestora da saúde em Canoas contratou o ex-presidente do Grupo GAMP por R$90 mil mensais. Então a organização criada pelo cara vai para lá, né, assume o serviço e ele se contrata, é o que o promotor público falou ali, né? Ele se contrata para ter vida nababesca, para ficar em hotel de luxo e gastar a rodo com o dinheiro que está faltando nos hospitais. A gente vem denunciando isso há várias semanas. Nós não, a imprensa de modo geral, né? Mas aqui a gente tem batido firme nisso. Alvo de operação do Ministério Público, a GAMP inclui parentes de diretores em cargos com altos salários, pagos como parte da verba bilionária contratada com a prefeitura. Essas informações que estão aí circulando na imprensa hoje no Rio Grande do Sul. O detalhe que eu pedi aqui no meio, olha aqui, ó. Olha a primeira face de abertura aqui do grupogamp.com.br. Grupo GAMP, transparência e ética em gestão de saúde. Precisa falar mais? Bom, a denúncia está feita pelo Ministério Público, vamos ver no que vai dar isso. Né? Se isso tudo vier se confirmar realmente, né? Porque o Ministério Público não dá tiro sem pólvora. Eles, quando estão municiados, eles mandam ver. Entendeu? Tem gente graúda por trás? Tem. Tem partido político? Normalmente tem. Quem criou a organização social, isso é uma lei de 98, ainda do Fernando Henrique Cardoso. Só que a regulamentação das OS no Brasil, ela só foi feita ano passado. Então é um absurdo isso. Tu pega uma área importante como a saúde, entrega, terceiriza isso. Aí qualquer Zé Mané com um pouquinho de influência política monta uma organização social, vai lá, pega esse serviço por indicação política, né? E começa a gerir hospital, ou seja que for, né? A saúde municipal. Essa terceirização que os governos estão adotando como forma de política público-privada, participação público-privada, os PPPs, tem que investigar muito bem isso. Tem muito governante que adora esse modelo aí, né? Buscar dinheiro no setor privado, faz associação aí com organizações sociais, com ONGs, né? Com empresas de gestão. Estamos de olho, tá? Recado vale para quem está chegando no governo agora. 12h14. Médicos de Sapucaia do Sul vão entrar em greve amanhã. A paralisação é por tempo indeterminado. Ó, mais uma consequência aí desse absurdo de desvio de dinheiro público. Serão suspensos atendimentos ambulatoriais e eletivos. O motivo, todos já sabemos, é o atraso de 2 meses nos salários dos profissionais do Hospital Presidente Vargas, na unidade de pronto atendimento da cidade e também do SAMU. É mais um município afetado pelo atraso dos repasses do governo do estado para os hospitais. Valor esse que já chega a 210 milhões de reais. Olha,
O secretário estadual de saúde, atual secretário de saúde do Rio Grande do Sul, finalmente, depois de muitos pedidos aqui no ar, eu convidei ele para vir ao vivo, ele achou melhor não vir ao vivo, né? Quis receber a nossa equipe para gravar um depoimento. Ele se manifestou sobre esse caos provocado pela falta de repasses. Veja o que ele disse. A Secretaria da Fazenda tomou uma série de providências para garantir um aumento da arrecadação em dezembro. E nós estamos contando que isto vai acontecer e este recurso nós teremos para fazer o pagamento. Tá aí a palavra curta e grossa do secretário. Também se estivesse aqui, se falasse só isso, ia sobrar tempo, né? E aí, porque... Aí, ó... e aí, pessoal, vamos gravar rapidinho, porque o Coelho lá tá meio nervoso. Porque eu fico muito nervoso. Eu sou da área da saúde, já trabalhei na área da saúde ali como atendente, ali como datilógrafo de laboratório de análises clínicas. Eu bati resultados de exames, conheço um pouco do assunto, né? Conheço pessoas, amigos da área da saúde, como todo mundo conhece, não é um mérito meu, né? Mas sobre o secretário ainda, ele admitiu que parte da dívida vai ficar para o próximo governo. Não diga, que novidade, secretário, hein? Certamente a crise vai continuar, né? Não tenho dúvida disso, né? O que nós pretendemos é amortizar, é mitigar um pouco a dívida para que ela seja mais aceitável. Eventualmente se mantenha um atraso de um mês ainda na próxima virada de ano. E aí, novidade? Não, né? O caos vai continuar. É um absurdo, né? A gente acabou de mostrar um tremendo de um golpe contra a saúde pública, desvios enormes de dinheiro que é ali para comprar as coisinhas da saúde, né? Desde o gelzinho que o visitante não tem nos hospitais públicos, na maior parte não tem, né? Para limpar a mão, para evitar levar contaminação na hora de tocar o paciente, a pessoa que você está visitando ali no hospital, né? Há outros insumos, gás, coisas básicas que faltam, salários dos profissionais. E tu vê um grupo de oportunistas políticos, de gente desgraçada, mamando nessa teta. É o maior orçamento da União, viu? Falando aqui, não é novidade, está aí na internet, procura, pesquisa. Não estou mentindo, não estou inventando. Estou apenas traduzindo para vocês, tentando resumir o tamanho desse abacaxi para o próximo governo do Estado. Pessoal, é revoltante. Eu falava agora há pouco que eu tenho uma intimidade com a área da saúde, tenho profissionais, amigos e familiares, parentes que trabalham na área da saúde desde criança. Nas festas quando eu era criança, iam muitos médicos, meu pai foi da área da saúde, enfim, muitas pessoas. Eu ouvia sempre aqui o blá blá blá, o tititi, como é que os profissionais falavam e o que eles falavam do sistema, como as coisas se arranjavam, né? É um absurdo que se faz com a saúde pública do Brasil. Dinheiro não falta. É um orçamento bilionário. Só que por golpes como esse, que acontece aí, que o MP está investigando, descobriu aqui em Canoas, golpes como esses, toda a nação sofre. Por isso não tem hospital, não tem pronto-socorro, não tem nada, tem filas gigantescas. Paga-se mal o profissional e por aí vai. É o roubo, é a falcatrua. Tudo isso tem que ser investigado, tem. Olha a trabalheira que dá. O Brasil criou, quem é que criou essa maldição de organização social? Sempre é país desenvolvido, país pequeno, de povo homogêneo, onde a corrupção é pequena. Criar isso para o Brasil, rapaz, vai dar carne fresca para lobo. Foi criado lá em 98 pelo FHC. Há 20 anos que existem organizações sociais, as ONGs no mesmo caminho. Resumidamente, resumindo a ópera, a União não tem capacidade de gerir aquilo ali, de fazer aquele serviço, ela contrata, ela terceiriza, paga para o cara e só exige uma coisa em troca, a prestação de contas, as notas fiscais, que muitas vezes são frias, tá? Superfaturamento, aí desvio de recursos, não cobra a eficiência na prestação daquele serviço. Entreguei para terceiros, que se exploda. É assim que funciona esta republiqueta de banana. Será que o novo presidente vai se dar conta disso e vai conseguir mudar isso? Se cercar de pessoas capazes de mudarem isso?